Bom, meninos e meninas, nós vamos dar sequência na nossa matéria, na nossa disciplina, falando sobre a República Oligárquica. Nós já vimos a respeito dessa temática, né? Quando o Brasil deixou de ser monarquia, tornou-se uma república, e as oligarquias, ou seja, os poderosos, né? Os cafeicultores, o revezamento no poder entre os políticos, os poderosos cafeicultores de São Paulo, os agricultores e pecuaristas de Minas Gerais, né? Então nós vimos aí a respeito dessa temática, e aí nós vamos ver agora na sequência a respeito dos movimentos sociais que eclodiram, que existiram durante essa política oligárquica. Então olha só, a República Oligárquica ela foi marcada pela exclusão de grande parte da população dos processos políticos, das decisões políticas, de uma participação direta na política. E aí, olha só, esses grupos que eles foram excluídos, eles encontraram alternativas de lutar por direitos ou protestar contra algo das quais eles discordavam, né? Então eles ficavam à margem dessas decisões. E aí, olha só, nós vamos ver exatamente a respeito disso. Esses movimentos, para serem melhor entendidos, eles vão ser divididos em movimentos urbanos e movimentos rurais, ok? Então nós vamos ter manifestações tanto nas cidades quanto no campo. E aí, para uma melhor didática, para um melhor entendimento, existe essa divisão. Aí olha só, nós vamos iniciar pela Guerra de Canudos, que ocorreu entre 1896 e 1897. Mas no final, o que significa isso? O que é Canudos? Então, Canudos, nome dado a uma fazenda. Essa fazenda encontrava-se abandonada no interior da Bahia. Ok? Lá se estabeleceu no século XIX um grupo de sertanejos. Então, pessoas que viviam lá no sertão, né, da Bahia, guiados por um homem que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Então, olha só, Canudos, definam o que foi Canudos. Então, tá aí, ó, uma fazenda, né, que foi Antônio Conselheiro junto com seus seguidores. Eles vão tomar posse dessa fazenda e vão construir um arraial, que ficou conhecido então como Arraial de Canudos, muito famoso na história. E aí nós vamos ver em detalhes então no que se consistiu esse Arraial de Canudos, qual a importância histórica dele. Bom, sertanejos e ex-escravos, eles se deslocam para a região de Canudos, seguindo, portanto, Antônio Conselheiro. Então essas pessoas aí que estavam à margem da sociedade, né, que eram aí excluídas do sistema republicano, e eles vão se deslocar para esse local junto com Antônio Conselheiro. E afinal, quem foi Antônio Conselheiro? Então, Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, ele era cearense, recebeu uma boa educação, então uma pessoa que tinha uma boa educação, né, um homem estudado. Ele recebeu essa boa educação porque era desejo dos pais dele que ele se tornasse padre. Então ele tinha que ter uma educação para isso, né? Ele tinha que estudar para isso, para se tornar padre e atender aí um desejo, um anseio dos pais dele. Bom, com a morte do pai, o Antônio ele vai assumir os negócios da família. Porém, ele vai ficar endividado, e aí essa dívida vai fazer com que ele não consiga pagar os seus estudos. E aí ele vai abandonar a família, na verdade a família que o abandona. Ele muda-se para a Bahia, onde ele passa a ter uma influência religiosa muito grande. E aí ele sai pregando para o sertão afora. Então ele sai, né, citando alguns trechos da Bíblia, dizendo que a vida lá estava ruim para os sertanejos por conta da República. Então ele era um defensor do retorno da monarquia, e ele dizia que a República estava causando aí esse mal, né, que estava trazendo esses problemas de miséria, de fome para esses sertanejos. Aí olha só, as pessoas que viviam nessa região, conforme eu já disse então, elas eram miseráveis, passavam uma dificuldade financeira, né, eram pessoas de fato que passavam aí por uma dificuldade, conforme eu disse. E aí a chegada de Antônio Conselheiro vai encher essas pessoas de esperança, né? Eles vão ver em Antônio Conselheiro uma pessoa que vai conduzi-los aí para uma vida melhor. A população pobre e miserável passou a enxergar então nesse líder, conforme eu já disse e repito, alguém que pudesse mudar o destino deles, pudesse mudar a vida deles para melhor. O conselheiro então ele andava
pela região, abordava as pessoas, né? E lhes dizia palavras bíblicas, palavras de confiança, de esperança, de otimismo. Então as pessoas ali já vulneráveis a essa situação da miséria, da fome, acabavam aí sendo seduzidas pelas palavras de Antônio Conselheiro. Então ele conseguiu com que milhares de pessoas o acompanhassem, seguissem, portanto, a sua fala, né, o que ele pregava, as suas ideias. Tá aí, ó, uma imagem de Antônio Conselheiro. Vejam, cabeludo, barbudo. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse movimento de Canudos, ele tem ele é classificado, chamado de um movimento social e religioso. Por quê? Porque, conforme eu disse, social, ele vai mobilizar, movimentar muitas pessoas contra o governo, contra a república então instaurada. E a questão aí do messianismo, né? O que a gente quer dizer com isso? A questão religiosa, olha aí a semelhança, ó. Muitos, por conta não só de pregar o que a Bíblia dizia, mas a questão da imagem, a semelhança com Jesus Cristo. Então, Antônio Conselheiro era um profeta, né? Ele ia pregando a palavra, profetizando que se a república perdurasse seria um mal, né? Que seria o fim dos tempos. Aí olha só, o Conselheiro então era contrário à república. Segundo ele, a república levaria ao fim do mundo. Palavras dele. Em 1893, ele liderou uma resistência contra uma cobrança de impostos, né, que ele disse abusiva, que as pessoas não tinham nem condições ali de sobreviver, o básico, e aí a cobrança exorbitante de impostos vai incomodar muito Antônio Conselheiro. As pessoas que passaram a segui-lo se deslocaram então para uma fazenda na região de Canudos, como eu disse no início, construíram um arraial que passou a ser chamado de Belo Monte, e aí nesse arraial, lá em Belo Monte, foram construídas igrejas, vendas, casas, né? Se tornou quase que uma cidade independente. Porque tinha então aí ele como líder, né? Ele como um gestor ali daquele arraial, ele é que ditava as regras, o que podia ou não podia ser feito ali. E aí ele vai conseguindo aí cada vez mais adeptos, né? As pessoas passam de fato a segui-lo. O arraial de Belo Monte e Antônio Conselheiro, eles vão representar para a elite baiana e para os republicanos uma ameaça. A igreja também não apoiava essa liderança religiosa, né, de Antônio Conselheiro, eles não davam aval para as medidas das quais ele tomava. Belo Monte, então, não obedecia às ordens políticas do governo republicano e menos ainda às orientações religiosas da igreja. E aí ele vai comprar, então, uma briga, entre aspas, com um cachorro grande. Ele compra briga aí com os poderosos que estão no poder, né, ele compra uma briga com os republicanos, pessoas que defendiam a república. Ele deixava claro que era contrário à república, portanto era a favor do retorno da monarquia. Ele compra briga com uma instituição muito poderosa que é a igreja. E aí olha só, o grande temor era que Canudos se tornasse um exemplo para outras regiões. Era o que temia então a elite baiana, era o que temia os republicanos, era o que temia a igreja. Aí o que vai acontecer? O exército vai agir. O exército faz 3 expedições ao arraial de Canudos com o objetivo de acabar com o mesmo, de tirar Canudos do mapa, de não deixar nem vestígios históricos de Canudos. Porém, o que vai acontecer é o seguinte, ó, o exército ele é derrotado nessas 3 primeiras expedições, e aí com a vitória do exército, né, de Antônio Conselheiro, com o exército de Canudos, o temor por parte do presidente da República, Prudente de Moraes, então à época Prudente de Moraes presidente, juntamente aí com os membros da elite e os membros da igreja, era que Conselheiro se organizasse ainda mais para destruir a República e instaurar novamente a monarquia. Então esse era o temor deles, é que essa vitória dele, né, contra o exército, essas 3 primeiras vitórias, dessem fôlego para ele, dessem ânimo para ele. E aí olha só, na 4ª expedição vai ocorrer então a destruição total de Canudos. Mais de 10 mil homens vão invadir o arraial de Canudos. O arraial ele é destruído, ele é tirado do mapa, ele é queimado, eles colocam fogo no arraial. Então o objetivo, como eu disse, não era deixar nenhum vestígio desse local, literalmente apagá-lo da história. As pessoas ali que sobreviveram foram degoladas, né? Todos foram mortos, inclusive Antônio Conselheiro, o líder.
Aí olha aí, ó, algumas imagens, as pessoas aí que conviveram, que viviam lá no Arraial de Canudos. Tá aí uma imagem das casas, da igreja, conforme eu citei, ó. Né, estuda aí Belo Monte, porque olha aí o monte, ó, em volta de um monte, tá? Justificativa aí do nome que foi dado. Vejam aí, Antônio Conselheiro com a sua barba, com o seu cajado, com os seus seguidores. Vejam como eram as casas, né, de forma muito simples aí, ó. Casas de pau a pique, muito simples, conforme eu disse, padronizadas, né? Então, pessoas mesmo que viviam aí na miséria. Tá aí, ó. Mais uma imagem, então, dos moradores desse arraial, Belo Monte. E, por fim, a imagem dele, Antônio Conselheiro, que deixou marcado aí o seu nome na história, apesar de ter perdido a vida, apesar do arraial ter sido destruído, né? Teve aí a sua importância histórica. Na sequência, depois nós vamos ver a respeito de um outro movimento, que foi a Guerra do Contestado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.